para segundo ano, bora lá. A gente vai fazer a prova. Deixa eu explicar como é que vai ser a prova. Eu vou abrir, passar o link para vocês no Google Class, certo? E no WhatsApp, tá bom? Então vou passar o link para vocês. Sexta-feira, por volta de 8 horas, eu posto a prova, tá? E mando pro link de vocês. Vocês vão ter sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Eu só vou fechar quarta à tarde. É quando eu vou ver a nota de vocês, tá? Que fica para nota parcial, né? Ok? Então, de sexta-feira até quarta-feira, sexta-feira agora, depois da manhã, dia 29, não é isso? Até quarta-feira da próxima semana, tá? Fica aberto. As aulas continuam normais, né? Mas isso vai fazendo devagarzinho, vai analisando para todo mundo tirar 10, tá? Então, assim, eu acho que facilita bastante a vida de vocês, né? Porque fica aberto durante, deixa eu ver, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 6 dias. Então você vai ter quase 6 dias para fazer a prova. Então vai ficar fácil. As questões são mais complexas, mas você analisando direitinho, vendo, e eu vou fazer a revisão, evidentemente, agora. Então eu vou começar a revisão. Eu anotei aqui os principais pontos da prova para a gente fazer essa revisão. Tá bom? Então, você vai ter muito tempo para fazer a prova e ainda vou fazer a revisão. Então tá mamãozinho com açúcar para vocês, né? Então, bora aproveitar aí para tirar uma nota boa na parcial, depois tirar uma nota boa na bimestral e depois, claro, e evidentemente, passar de ano direto pro terceirão ano que vem, terceirão, né? Segundão, agora próximo ano, se Deus quiser, terceirão. Então bora lá. Uma das coisas que a gente viu que o nosso capítulo ele se inicia com urbanização, certo? Então, uma das coisas que também que aumenta, além do próprio crescimento natural da população da cidade, tem uma coisa também que impulsiona o maior crescimento da mesma. O que seria isso? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? Seria a saída das pessoas do campo para a cidade. Entre muitos motivos, tem a pressão do latifúndio sobre o minifúndio, a substituição do homem pela máquina, né? O próprio atrativo da cidade. Então são fatores que fazem com que pessoas deixem a área rural ou deixassem, né? Já que no Brasil hoje a população é predominantemente urbana. Então as pessoas deixaram a área rural e foram migrando para as cidades. Hoje tem muito mais gente que nasceu nas cidades. Mas se você pega pessoas mais velhas, geralmente elas nasceram em áreas ou cidades menores ou aquele interior chamado a zona rural. Então, cada vez menos o número de pessoas da zona rural. A substituição do trabalho pela máquina impulsiona as pessoas também ir para as cidades, certo? Dentro das cidades, é curioso, você tem nas zonas de região metropolitana, quando você tem uma cidade mais central, né? Ela está rodeada de outras cidades menores, né? Então seria a região metropolitana. E tem muita gente que mora numa cidade e trabalha na outra. Então todo dia ele se desloca de uma cidade para outra, de um município para outro. Esse movimento que parece o pêndulo de um relógio, aqueles relógios que eram móveis e tal, fica tic-tac, tic-tac, tic, né? Hoje em dia está cada vez mais raro a gente ver desses relógios. Hoje em dia está cada vez mais raro a gente ver relógio, né? Geralmente a gente utiliza mais o celular hoje em dia para ver a hora. Então esse parece um pêndulo, a gente chama de movimento pendular, certo? Nas cidades, por ter muita gente morando, né, no mesmo espaço, você tem o maior número digamos assim, nós temos a maior densidade demográfica
dos países nas cidades, porque é muita gente ocupando o mesmo espaço. E o que é a densidade demográfica? É a população relativa. Quando você pega a população absoluta, que é o total geral da população, e divide, certo, pela área. Então, população relativa ou densidade demográfica. Então, pega a população absoluta, divide pela área, você tem a densidade demográfica, tá? Pronto. Vocês lembram que eu contei uma musiquinha para vocês das principais metrópoles do Brasil? Eu destacaria, são muitas, mas destacaria principalmente no Nordeste, Fortaleza, Recife, Salvador. No Sudeste, claro, as duas maiores, São Paulo e Rio de Janeiro, também Belo Horizonte. No Sul eu destacaria Porto Alegre e Curitiba, certo? No Centro-Oeste eu destacaria Brasília, Goiânia, certo? E no Norte, Belém e Manaus, certo? São metrópoles nacionais. Elas exercem influência em uma vasta área. Claro que elas não têm tanta influência como as duas maiores metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, mas elas também exercem uma certa influência, né? No Brasil, de uma maneira geral, e elas são chamadas de metrópoles nacional, tá? Por exemplo, voltando àquela história lá do pêndulo, vamos imaginar que você tenha, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem diversas cidades da região metropolitana. As pessoas se deslocam, né, de São Paulo, da região metropolitana, São Bernardo, por exemplo, para trabalhar em São Paulo. Esse é um movimento pendular. Certo? De vez em quando gosta de cair isso no Enem, né? E Fortaleza, por exemplo, a pessoa mora em Maracanaú, mas trabalha em Fortaleza. Aí todo dia ela se desloca. Né? Mora em Maranguape, mas trabalha em Fortaleza. Mora em Maranguape, mas trabalha em Maracanaú. Né? Já que em Maracanaú tem muitas indústrias. Mora em Fortaleza, mas trabalha lá no Parque Industrial de Maracanaú, né? Porque o Maracanaú é a cidade da região metropolitana de Fortaleza mais industrializada. Então, certo? Esse movimento é um movimento pendular, certo? E por exemplo, acontece muito, por exemplo, as pessoas vão para a cidade principal da região metropolitana, por exemplo, a pessoa mora em Itaitinga, mas ela trabalha em Fortaleza, então ela se desloca bem cedinho, vem trabalhar em Fortaleza, depois ela volta para Itaitinga. Certo? Então ela dorme lá, assim que dorme, volta para Fortaleza. Então a gente tem um fenômeno chamado cidade dormitório. Né? Muita gente só dorme na cidade. Certo? Seria a cidade dormitório. Certo? Ó, eu tenho 5 regiões no Brasil e eu sei bem disso. Certo? Eu tenho a região norte, com os vazios demográficos. O centro-oeste também tem seus vazios demográficos. Aí eu tenho o nordeste, que é a segunda região mais populosa do Brasil, certo? Eu tenho o sul, certo? E eu tenho o sudeste. Dessas regiões, claro, a mais desenvolvida em todos os aspectos, pode-se dizer, né? No desenvolvimento do setor primário, do setor secundário, do setor terciário, né? O mais urbanizado, o mais populoso, a mais urbanizada, a mais populosa das regiões, claro, e evidentemente é a região sudeste. São Paulo se destaca como uma região, como a cidade mais urbanizada, né? Com o maior processo de urbanização do Brasil, já que tem uma grande população, né? Certo? Uma grande população, a maior cidade da América do Sul, por exemplo, certo? Cidades, elas cresceram tanto, algumas cidades, elas cresceram tanto, certo? E tem essa dinâmica de cidades umas próximas das outras, que você não sabe. Por exemplo, tem lugares aqui entre Fortaleza e Maracanaú que você está lá, você não sabe se é Maracanaú ou se é Fortaleza. Esse processo, quando não se sabe onde termina uma cidade e começa a outra, recebe um nome específico. É chamado de conurbação. Conurbação é quando você não sabe onde começa uma cidade e termina a outra. Tá? Então esse processo eu chamo de conurbação. Tá? No mundo nós temos algumas megalópolis. O que é uma megalópole, professor? Megalópole é uma área formada por 2 ou mais metrópoles, não pode ser só uma metrópole, certo? 2 ou mais metrópoles, certo? Bossuoshi, Sansan, certo? Tokaido, né? Então,
você tem duas ou mais metrópoles e engloba áreas urbanas, principalmente, e também até áreas rurais. Isso seria uma megalópole. O Brasil tem uma megalópole? Tem uma megalópole em formação. Aonde é essa megalópole em formação? Exatamente na região mais urbanizada do Brasil, que é o Sudeste. Certo? Que é exatamente ali no trecho entre as duas maiores cidades do Brasil. São Paulo, em cima da serra, e Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, né? Que tem lá seus encantos naturais, suas praias, famosíssima no mundo todo. O Cristo Redentor, que é o cartão postal do Brasil. Então toda aquela área, né? Pegando de São Paulo, pelo litoral, e pegando zonas urbanas e rurais, chegando até o Rio de Janeiro, está no processo de formação da megalópole brasileira. Então, como seria mais ou menos o nome da megalópole brasileira? Sampa Rio ou Rio Sampa? Só uma sugestão de nome. Então, está um processo de formação essa megalópole brasileira. A gente sabe também que existem cidades, as megacidades, né? São cidades muito populosas, certo? Mais de 10 milhões de habitantes, tá? Mais de 10 milhões de habitantes. E, né, eu tenho as cidades globais. As cidades globais, necessariamente, elas não têm que ser tão grandes. Não, elas não têm que ser tão populosas, melhor dizendo. Mas elas exercem uma vasta influência nesse mundo globalizado, nos quesitos sociais, econômicos, principalmente econômico, né? Tem as bolsas de valores e tudo. Então essas aí são a que a gente chama de cidades globais. E as megacidades são as cidades muito populosas, né? Por exemplo, Tóquio no Japão é uma megacidade. Tá bom? Deu para entender? Nem sempre a megacidade é a cidade global. Deu para entender, né? Pronto. Como a gente sabe, a gente vive numa metrópole brasileira, a quinta maior metrópole, perde para São Paulo, para Rio de Janeiro, perde para Brasília e Salvador, certo? Fortaleza. Certo? Então, ela, como todas as outras cidades de um país não desenvolvido, como é o caso do Brasil, ela apresenta diversos problemas urbanos. Vamos citar alguns problemas urbanos. A poluição dos resíduos sólidos. O que fazer com tanta gente junta, produzindo lixo? É lixo demais. O que fazer com esse lixo? Os aterros, mas se procura alternativas para reciclar, diminuir a quantidade de lixo que realmente é descartado. Né? Nós temos a poluição sonora, que a gente vai andando, aquela, né, que dá fadiga, aquela buzina de carro, a gente gritando, zoada disso, zoada daquilo, né? Então a poluição sonora. Aí eu tenho a poluição visual, que é aquela falta de organização do espaço. Aí você olha assim, você sai de casa, está até de bom humor, mas você vê tantas coisas misturadas, tanta coisa monótona, aquela coisa desorganizada, que às vezes dá uma fadiga e você nem percebe por que é. Certo? Além disso, a gente sabe a questão da saúde, não tem saúde para todo mundo no nosso país, por exemplo, né? Na nossa cidade, a saúde é precária, muita gente agoniza nas filas esperando transplante, agoniza na fila esperando atendimento, vai para tá com problema, naquele momento vai para um hospital, demora 10, 11 horas para ser atendido, né? E quando é atendido não tem remédio, certo? Os médicos faltam, aquelas coisas, ou não tem médico, não é isso? Então são problemas urbanos. Por exemplo, a educação também, né? Cada vez mais crescente o número de crianças precisando de escola e não tem escola para todo mundo. Cada vez mais o número de mães precisando de creche para botar seus filhos e não tem creche para todo mundo. Nem tem educação, é um problema sério nas cidades brasileiras como um todo, não só na nossa Fortaleza. Aí tem a questão da violência, né? Muita gente morando junta, muita gente sem emprego, muitos jovens sem estudar, sem trabalhar, né? Aí descambam lá para o lado da violência, cai na mão do que, né? vai porque não presta, né? Assaltar, matar, usar drogas, essas coisas. A gente sabe que existe. Né? A organização trânsito que mata, a violência no trânsito,
o trânsito ruim, porque a cidade não é planejada, não foram planejadas, tem exceções, mas não foram planejadas. Então são problemas que são comuns nas grandes cidades dos países não desenvolvidos, principalmente. O espaço urbano dos países desenvolvidos, claro, e evidentemente que é muito mais bem organizado, né? Ok? Então, de modo geral, êxodo rural, saída das pessoas do campo para a cidade, os diversos motivos, substituição do homem pela máquina, pressão do latifúndio sobre os minifúndios, certo? Quer ver, deixa eu ver o que mais. O atrativo da cidade. Alguns problemas podem estar ligados à questão climática, seca, certo? Terras inférteis e por aí vai, né? Nós sabemos que as migrações pendulares formam as cidades dormitórios. Não é isso que é migração pendular, que de uma cidade para outra, movimento diário, né, de uma cidade para outra, certo? Diferente do sazonal, certo? Movimento diário, onde as pessoas trabalham na cidade e moram em outra. Geralmente vão mais para dormir, chegam já 10 horas da noite, tomam banho, janta lá, dorme, sai 5 horas da manhã para trabalhar em outra cidade de novo. Esse é o movimento pendular. Essa cidade que ele fica é a chamada cidade dormitório, né? Cidade dormitório, tá? Pronto. Nós sabemos que a maior densidade demográfica se encontra nas grandes cidades do Brasil, que é quando você tem um grande número de pessoas vivendo num espaço mais limitado. Então, quando você divide o número de pessoas pelo metro quadrado, pelo quilômetro quadrado, você tem, né, pela área, você tem a densidade demográfica, certo? Destacaria como metrópoles nacionais que exercem influência, como um todo, são as maiores cidades do país. No Brasil, destacaria São Paulo e Rio de Janeiro, que forma a megalópole brasileira, né? Forma a megalópole brasileira, certo? Então, eu teria na região norte, principalmente Manaus e Belém. Eu teria no nordeste, principalmente Salvador, Fortaleza e Recife. Eu teria no centro-oeste Brasília, hoje é a terceira maior cidade do Brasil, cidade que cresce muito, né, desde sua fundação, certo? Evidentemente que ela tem crescido mais no seu entorno, né, da cidade que foi planejada, certo? No seu entorno as regiões periféricas vão mais se desenvolvendo, né? Gente fazendo gente, e além, como eu disse, da migração das pessoas que deixam outras cidades, vão para lá, ou deixam o campo e vão para lá, certo? E também temos Goiânia. Goiânia também tem um certo destaque, também foi uma cidade planejada, como eu mostrei para vocês, né? Aí eu tenho São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte do Sudeste, Porto Alegre e Curitiba no sul do Brasil, tá? Os movimentos pendulares, eles são mais comuns, ou são comuns de uma maneira geral, nas regiões metropolitanas, que seriam essas aí que eu citei, né? Sendo as principais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, né? Porto Alegre, Curitiba, são cidades que passam por essa característica de migração, que é um tipo de migração diário, né? Onde a pessoa trabalha numa cidade e mora na outra, tá bom? Grande destaque em termos de população, de urbanização, de industrialização, que estão bem interligados, né? E de crescimento de muitas cidades, diversas cidades que não são capitais de estados, certo? Nós temos a região sudeste como um grande destaque. Quando uma cidade cresce tanto, ou duas cidades crescem tanto uma perto da outra, certo? E a gente não sabe onde termina uma e começa a outra, certo? Esse processo a gente chama de conurbação, certo? A cidade cresce tanto que ninguém sabe quando começa uma e termina a outra, certo? Nós temos no mundo as famosas megacidades, são cidades muito populosas. Eu tenho as cidades globais, são cidades importantes no mundo globalizado, principalmente no que se refere à economia, certo? E eu tenho as megalópolis. O que seria a megalópole, certo? Megalópole é uma região, uma área formada por duas ou mais metrópoles
englobando áreas rurais e urbanas, principalmente áreas urbanas. Temos já megalópolis formadas, Sansan, lá na região da Califórnia, Bosworth, na região mais leste dos Estados Unidos, Tokaido, lá no Japão, e uma que está em processo de formação aqui no Brasil, que seria, um provável nome seria Sampa Rio, o Rio Sampa, formado exatamente pelas cidades, né, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, certo? E a maior cidade brasileira, né, que é São Paulo. É claro, e evidentemente, como a gente vive num espaço urbano, problemas existem, como, por exemplo, miséria, fome, falta de emprego, portanto, falta de renda, problemas urbanos ligados ao trânsito, certo? Ao escoamento, a hora do rush que fica terrível, a violência, certo? A falta de escola, a falta de educação, né? Nós temos agora aí no Brasil a eleição municipal, que é o que se elege na eleição municipal. Se elege o poder executivo municipal e o poder legislativo municipal, certo? Ok? Então quem é o chefe do poder legislativo municipal? O prefeito. E quem é o chefe do poder executivo municipal? O prefeito. E do legislativo são os vereadores. Não, o chefe seria o presidente da Câmara, né? Mas o poder legislativo é formado pelos vereadores, enquanto que o poder executivo é formado pelo prefeito, tá? Então ele que comanda o melhor desenvolvimento da cidade. Prontinho, né? Segundo ano, portanto, como eu expliquei, nós vamos dar uma abordagem mais para a questão da urbanização e desses assuntos específicos aí que eu falei para vocês, tá certo? Então, volto a dizer, só para você não esquecer, eu vou pegar, certo? Eu vou, por volta de 8 horas, eu abro a prova, mando o link pro grupo do WhatsApp do primeiro ano e mando o link também para o Google Class, o Google Sala de Aula, né? Certo? Então mando para os dois, como a gente faz na prova bimestral, que é já também na prova parcial, né? Como vocês não vão participar do Literaste, né? Então vocês vão ter que fazer a prova, eu tenho que ter a nota parcial de vocês. Então a prova realmente ela é uma prova difícil, mas como eu estou facilitando aqui, né, dando dicas das questões, certo? Você dá uma olhadinha nessa revisão, dá uma olhadinha nas aulas também, que claro que, como você sabe, eu só costumo cobrar aquilo que eu passo em sala de aula. Então, você vai ter sexta, sábado, domingo, não, mas sábado e domingo, professor, se você não quiser fazer sábado e domingo, você ainda tem segunda, terça e quarta da semana que vem para fazer essa prova. Eu só vou fechar a prova, né, porque a gente pode fechar lá, que você sabe, certo? Zerou, e se você não fizer, você fica sem a nota parcial. Então você vai ter 5 dias para fazer essa prova. Tá certo? Então vai lá, faça com calma, analise, faça pelo seu conhecimento, analise questões por questão, dá uma olhadinha num dia, no outro dia analisa de novo, no outro dia analisa melhor ainda, certo? Aí você fatalmente vai tirar uma nota boa, como eu estou dizendo aqui para vocês, tá bom? Então, facilitando. E a gente sabe que as aulas presenciais voltarão para todas as turmas a partir da semana que vem, certo? Então não vai ser todo mundo, não. Todo mundo que eu digo, todos da sala, todo mundo é uma forma de expressão, como vocês bem sabem. Então, 35% dos alunos do segundo ano vão poder voltar para a sala de aula. Aqueles que quiserem, não é obrigatório. As aulas online continuarão e já está pertinho da nossa prova bimestral também, que se iniciará, se não me engano, a partir do dia 13. Tá bom? Então, faça uma prova com calma, tenha paciência, analise, bote a sua massa cinzenta de alta qualidade que você tem, que eu sei que você tem, que eu conheço, muitos eu conheço desde o 6º ano, outros do 7º, outros entraram no 8º, outros no 9º e outros no 1º,
mas o fato é que eu conheço a capacidade de vocês de raciocinar e com certeza tirar a nota muito boa nessa prova parcial. Tá bom? Então, acreditando em vocês, vou deixando um beijo aqui para vocês.